joia das Minas Gerais, Dr. Nicolas Coelho, médico formado no Rio de Janeiro, especialização em oftalmologia em Manaus, capital manauara, subespecialização em cirurgia de catarata pela Universidade de Miami, Estados Unidos, atende na casa, Centro Avançado de Saúde, aqui em Paulo dos Ferros, telefone 3351 5659 e na Vision Multiclínica no Plaza Shopping. Tem uma unidade, atenda ao domingo para você que é muito ocupado. Eu queria fazer uma pergunta do Dr. Nicolas Coelho antes de começar a programa sobre diabetes e os efeitos dos olhos. Eu encontrei o Dr. Nicolas e da Leila Fernandes num encontro chamado Em Cena. Negócios em Cena. E de repente, o reconhecimento da Graciosa, reconhecimento dos senhores, porque hoje não se vê mais Leila sozinha, nem se vê o Dr. Nicolas sozinho. É uma família, é uma parceria. Como o senhor se sentiu participando do Negócio em Cena, aquele espetáculo, né, da nossa Sebrae? O que representa um encontro daquele para a empresa dos senhores? Boa tarde, Dr. Nicolas. Boa tarde. Boa tarde, Ismael. Boa tarde a todos os ouvintes de Paulo dos Ferros da região. É um encontro enriquecedor, assim, de forma que a gente vai nesses encontros em busca de conhecimento dessa parte também tão complexa que é o empreendedorismo, né? Então vai palestrantes, o Sebrae com muita esperteza, muito profissionalismo traz esses palestrantes para fazer com que ele aumente o conhecimento dos empresários, dos empreendedores aqui da região. E o que mais assim a gente fica feliz é que alguns desses palestrantes são empresários altamente bem-sucedidos e da região, né? Então existem muitos empresários em Paulo dos Ferros que têm empresas muito bem-sucedidas. No caso, lá na época, no dia da palestra, tinha o empresário, que são os irmãos, né, do Café Santa Clara, que Pedro, Paulo e Vicente, que são conterrâneos de Leila, né, que é da cidade de São Miguel. Então a gente fica assim muito orgulhoso de ser pessoas aqui da região, né? E faz a gente pensar que se eles conseguiram, se Deus quiser, todos nós podemos conseguir, né? Assim, avançar nesse ramo do empreendedorismo. Então, eu só deixo meus parabéns ao Sebrae, que todo ano ele faz esse encontro, essa palestra sobre empreendedorismo e a gente estava lá prestigiando, eu e Leila, né, da Ótica Graciosa e da Casa, que é o Centro Avançado de Saúde, que a gente busca cada dia satisfazer os clientes, não só da parte médica, mas também todos os aspectos que envolvem o atendimento do público em si. Eu queria só acrescentar que não só o senhor, a Leila, mas a equipe da empresa estava lá. Eu vi um bocado de funcionários da empresa participando, mostrando que vocês estão sempre up-to-date, sempre antenados nas novidades. A gente sempre busca que não só os gestores vão nessas palestras, mas sim os colaboradores da empresa de uma forma geral. E tanto Leila como eu, a gente sempre enfoca para o funcionário, para o colaborador, para que ele vá a essas palestras que tem uma visão mais ampla assim, do negócio em si. Além dessa, também as colaboradoras lá da clínica e da ótica também já foram em São Paulo. A gente já enviou elas para São Paulo em parceria com a Johnson e foi feito também lá treinamento e elas se tornaram técnicas em contactologia,
Então, às vezes até o paciente, quando vai colocar uma lente e a colaboradora lá da clínica vai explicar como colocar a lente, como tira, ela não tirou aquele conhecimento, um conhecimento superficial daquele produto, que é a lente de contato. E sim, ela se qualificou, tem um certificado de São Paulo no Instituto Innovation da Johnson & Johnson, que foi lá na fábrica mesmo da Johnson. Então, todas elas são qualificadas para fazer uma adaptação de lente de contato segura devido a esses cursos. Ok, vamos ao assunto de hoje. Hoje ainda, quando a doutora Leila chegar, vou fazer uma pergunta para ela, essa relação a São Miguel. Tem uma curiosidade muito grande. São Miguel está descendo a serra, né? Já está invadida pelos micaelenses. Eu quero perguntar para ela aqui, que energia é essa que brota nas terras de São Miguel Arcanjo. Querido Nicolas Coelho, hoje vamos conversar sobre diabetes e os efeitos nos olhos. A primeira pergunta de hoje: qual tipo de diabetes afeta mais o olho? Eu quis enfocar esse tema, Ismael, que os pacientes diabéticos, eles têm uma noção na parte médica que o diabetes, como ele tem conhecimento a partir de outros médicos, que o diabetes tem uma dificuldade na cicatrização, né? Quando ele tem uma ferida, tem aquelas feridas conhecidas que o paciente perde um membro, perde um dedo, um pé, devido ao diabetes. Mas não só isso, infelizmente o diabetes, ele afeta muito a visão, né? O diabetes, ele faz com que tenha graves problemas oculares. Esses problemas oculares, infelizmente, têm consequências terríveis se o paciente não for um paciente dedicado ao tratamento, se ele não for empenhado ao tratamento. Não basta ir no médico e o médico fazer a consulta e passar a receita da medicação, se o paciente ele não colabora em relação à medicação, em relação ao uso correto da medicação, a realização de exercícios físicos e complementação com dieta. Então, além desses conhecidos, a falta de cicatrização na pele, perda de membro, perda de dedo, existem problemas, infelizmente, mais graves do que isso em relação ao olho. Um deles a gente pode citar, que é a catarata diabética, que é uma catarata que normalmente dá em pacientes jovens. Paciente com 38 a 45 anos, ele pode ter uma catarata secundária ao diabetes descontrolado. Normalmente sabemos que a catarata é acima de 60 anos, que é a catarata senil, a catarata do idoso, mas nesses pacientes diabéticos, ele tem uma catarata bem mais jovem, com 38 a 45 anos, podendo ser cataratas bem extensas, grandes, graves, com uma classificação última cruz, que a gente chama, que é 4 cruzes em 4. Então, esses pacientes, se não se cuidarem, eles perdem a visão devido ao diabetes, que vai afetando o olho com essa catarata. Além da catarata, também tem a retinopatia diabética, que o paciente descompensado começa a ter problemas no fundo do olho. Ele apresenta dilatações nos vasos sanguíneos do fundo do olho, que a gente chama de microaneurismas, e tem um acúmulo de gordura no fundo do olho, que a gente chama de exudatos, e também pode culminar com a ruptura desses vasos sanguíneos e ter um extravasamento de sangue na retina e também no vítreo, que é um líquidozinho que tem dentro do olho. Tendo essa hemorragia no fundo do olho, o paciente ele perde a visão, e se não fizer o tratamento, ele vai perder para sempre a visão, de forma definitiva. Além das alterações do fundo do olho, também o paciente diabético, ele pode fazer com que desenvolva glaucoma, e esse é um glaucoma bem mais agressivo do que o glaucoma usualmente conhecido, porque o glaucoma sem a complicação do diabetes
é mais fácil o tratamento. E já o glaucoma e o paciente tendo associado o diabetes, e normalmente diabetes descompensado, aí o paciente tem alterações bem mais graves e consequências na visão. Ok. Quais doenças oculares podem ocorrer durante esse período? Bom, o período do diabético em si, é importante lembrar também que o diabetes, se o paciente não controlar o diabetes, se ele não fizer exercício físico, um controle rigoroso no endocrinologista, aí ele começa a ter todas essas doenças, ele começa a aumentar a pressão do olho, induzindo ao glaucoma, ele começa a ter catarata, tem a retinopatia diabética, que é a alteração da retina no fundo do olho. Então, a gente sempre aconselha e está alertando os pacientes que se você tem diabetes, e corra para um endocrinologista, que é um médico especialista para tratar e controlar o diabetes. O diabetes não tem cura, mas ele tem um controle muito bom. Então, se o paciente estiver usando, se a glicemia alterou um pouquinho, às vezes com exercício físico, uma alimentação, uma dieta melhor, já controla. Tem outros pacientes que necessitam de comprimido, né? E tem outros pacientes que necessitam do uso da insulina, que é um diabetes que o paciente está fazendo exercício físico, fazendo dieta, mas ele tem uma carga genética muito alta para o diabetes, acaba não controlando com o comprimido. E aí tem que fazer injeção de insulina todas as vezes que for controlar, para controlar diariamente, ele faz esse controle insulino dependente, né? Um alerta aqui, em todas as perguntas eu vou tentar enfocar como é importante você controlar o açúcar, a glicemia, e não só isso, como é importante, não tem como você controlar só com a dieta, você tem que arranjar um jeito de fazer algum tipo de exercício físico aeróbico. Não é exercício físico de levantar peso, musculação, não, é exercício aeróbico. É exercício que o batimento cardíaco se eleve, pelo menos acima de 100 batimentos por minuto. Isso o endocrinologista, ele vai saber orientar o paciente qual o limite. O professor também na academia de educação física também vai controlar também para o paciente não se exceder. Mas pacientes que não têm diabetes, a gente já orienta isso. Imagina o paciente diabético, aí que tem que fazer mesmo exercício físico para poder controlar a taxa da glicemia. Que assunto maravilhoso isso, né, doutor Nicolas? Porque diabetes é um terror de muita gente. A pessoa se retrai, e aí vem aquela história que o senhor deu de inovação, né, com os paramédicos. Né? Alguém, não, você tem diabetes, não pode ser operado. Como tirar essa cultura arraigada há tanto tempo no popular? Esse é um problema, assim, uma falta de informação da população. Vou dar um exemplo bem drástico. Se o paciente é diabético, caiu de moto, fraturou o fêmur, ele não vai ser operado? Ele vai ter que ser operado. Naquele período pré-operatório imediato, o médico, o cirurgião, o anestesista vai controlar a glicemia dele, vai fazer com que ele fique o mais estável possível e vai marcar a cirurgia para fazer a cirurgia. No caso aí mais drástico, uma cirurgia mais rápida, que é uma fratura de fêmur. Mas em cirurgias eletivas, que a gente diz, uma cirurgia que possa ser marcado a cirurgia em si, o oftalmologista ou até de outras especialidades sempre pede um endocrinologista para que ele controle se o paciente tiver com a glicemia muito alterada, para que ele controle o máximo possível essa glicemia e o açúcar no sangue, e depois que tiver controlado, o paciente se submete à cirurgia. Existem cirurgias
tanto da parte ocular em si, que se não fizer, o paciente vai ter uma deficiência no membro, vai ter uma deficiência ocular. Então, todo paciente diabético, ele pode ser operado, mas ele tem que fazer o controle antes, né, da glicemia. A gente passa um exame de sangue, se estiver alterado, a gente pede para voltar para o endocrinologista, o endocrinologista controla um pouco mais, a gente tenta de novo com o exame de sangue, até chegar a um ponto que a glicemia vai estar controlada e vai poder fazer o procedimento. É claro que, como eu havia dito, não basta ir no endocrinologista, usar a medicação, tem que seguir rigorosamente o que ele vai dizer. Normalmente eles indicam exercícios físicos, uma dieta controlada e o uso da medicação. Só o uso da medicação muitas vezes não controla aqueles diabéticos mais agressivos. Então o paciente tem que se dedicar ao máximo tratamento, porque quem vai ser o maior prejudicado vai ser o próprio paciente, se ele não se dedicar. Infelizmente, ele fica com sequelas graves e irreversíveis. Felizmente, doutor Nicolas, esses momentos fantásticos que a gente conversa por aqui, eles quebram alguns tabus, né, em relação à diabetes, por exemplo. A gente lembra de algumas pessoas com mais idade que ficaram cegas por causa do diabetes, né, da diabetes. De repente, uma cirurgia não tem cortes, não tem injeções. O senhor disse que com o colírio você pode fazer a cirurgia guiada só com o colírio, né? Quer dizer, não tem corte, fica tudo para o profissional, ficou mais fácil, e para o cliente e o paciente mais segurança, né? Isso. Hoje em dia já existem vários procedimentos na parte oftalmológica que é feito aquele procedimento a laser, né? A própria, podemos dizer, a limpeza da lente antigamente era feita, tinha que abrir o olho do paciente novamente, tinha que entrar dentro do olho, limpar a lente, limpar a cápsula atrás da lente, e hoje em dia se usa-se um laser que não precisa nem abrir o olho do paciente, né? O laser vai lá dentro do olho e faz o que é para ser feito, que é uma limpeza atrás da lente. Nos pacientes diabéticos também é dessa forma, existem tratamentos a laser que é feito diretamente lá na retina, no fundo do olho. Se a gente vê que é uma retinopatia proliferativa, por exemplo, que é uma retinopatia que os vasos sanguíneos estão sofrendo porque ele não consegue passar a quantidade de sangue suficiente e começa a aparecer neovasos. Neovasos são vasos novos onde não se deveria ter e eles começam a aparecer. Quando começa a ter essas alterações, o médico indica assim, um tratamento a laser, um aparelho bem moderno, que é um laser verde, que ele alcança o fundo do olho, a retina, e é aplicado onde tem esses neovasos para que a doença não progrida. Ele não tende a ter aquela melhora expressiva como numa cirurgia de catarata em si, mas ele vai evitar que a doença piore. Então, além desses tratamentos, existem outros também, evitando-se um pouco a cirurgia, tem os tratamentos com injeção intravítrea, que a gente coloca uma substância, um medicamento que foi descoberto até muito usado pelos oncologistas, e notou-se que esse medicamento melhorava o fundo do olho. Então, a oftalmologia passou a usar esses medicamentos oncológicos dentro do olho para auxiliar no tratamento do paciente diabético. Ok, estamos conversando com o Dr. Nicolas Coelho, o assunto de hoje, diabéticos e os efeitos dos olhos. Agradecer o nosso ouvinte, Dona Lia, Dorinha e Anderson, lá no Riacho do Meio, minha amiga Simária. Simária mandou aqui um bocado de tapiocas, um bocado de cocadas. Olha que interessante. Olha, tem uns ouvintes bem atípicos, né, que nos ouvem. O Valdécio daqui agora disse, né, que depois do almoço ficaram escutando. Tem muita gente, eu encontrei agora um rapaz, né, lá na cidade de Lucrécia, que fica perto depois de Martins, dizendo que não perde o programa. Eu chamava Cezinha aqui na Doutor Severi, aqui na cidade dos estudantes. Eu tenho lá e buscar uma pessoa engraçada, como a cidade vizinha nos veio muito, né, mais do que aqui na cidade mesmo.
corre da cidade grande, né? Você está a caminho de casa, depois de uma compra, depois da invasão ao atacarejo, ao Queiroz, né? As lojas de Paulo Ferro, está retorno para casa e vamos escutando. Tem um rapaz, Laerte, lá dos Volteurenses, que pede o programa, e começou a falar, fica chateado que uma vez por mês, né? Ele disse que fica bravo quando o senhor normalmente ele se prepara para ver, porque ele já fez cirurgia de catarata e não se deu muito bem, né? Foi feito um de Souza para ele falou para mim. E o senhor falando aqui, ele fica também que se eu tivesse feito com ele, não estava reclamando da minha vida. E queria assim uma certa, né, empatia com o profissional, onde falta o pessoal reclamando. Depois dessas doenças oculares que podem ocorrer, como prevenir tudo isso, doutor? A prevenção, eu costumo dizer muito aos pacientes que quando tem uma suspeita de diabetes ou quando ele já tem o diabetes, aí a gente orienta que o diabetes, como pode ocorrer muita coisa dentro do olho, é que ele se previna da melhor forma possível. O primeiro passo é ir no endocrinologista. Mas eu já vou, então você vai de novo e peça para ele controlar melhor a medicação, para que a glicemia não fique alterando muito. E outro ponto muito importante é que pacientes diabéticos têm que fazer exercício físico aeróbico. Não basta melhorar a alimentação, não basta usar só a medicação. Tem que usar a medicação, tem que melhorar a dieta e tem que fazer exercício físico. Doutor, mas às vezes eu faço exercício físico e passo mal. Então tem alguma coisa errada. Tem que voltar no endocrinologista, que a glicemia deve estar baixando muito também. Então ela não pode ficar nem muito alta, também nem muito baixa. Isso costuma acontecer nos pacientes insulino dependentes, né? Que tem que aplicar insulina todos os dias. Tem que haver um controle e tem que não ocorrer muitas variações na glicemia. Você não pode estar hoje com a glicemia de 110, amanhã com 300, depois da manhã com 210. Não pode ficar ocorrendo uma variação tão alta, porque senão vai destruindo toda a parte do olho, no fundo do olho. O paciente tem que se cuidar ao máximo nesse tratamento. Infelizmente, eu consulto vários pacientes diabéticos e algumas profissões chamam um pouco a atenção. Profissão de caminhoneiro, por exemplo, é um exemplo típico quando a gente vai aprender oftalmologia. Esses pacientes caminhoneiros, eles têm que tomar muito cuidado porque eles passam muitas horas dirigindo, não tem nenhum tipo de esforço físico aeróbico, ou seja, eles botam muita força em transportar alguma coisa, ajeitar a carga, mas não tem exercício aeróbico, aquele exercício frequente, pelo menos 30 minutos, alguma esteira, alguma caminhada um pouco mais forte. Então eles ficam o dia inteiro dirigindo. Muitos deles se alimentam várias vezes no dia, dirigindo até para evitar que não tenha sono durante a estrada. Alguns usam umas medicações também para se evitar o sono, que aumenta a glicemia, também aumenta o risco de ter o diabetes. Consumo excessivo de refrigerante no volante também, à base de cafeína, e o paciente acaba, nesses casos, desenvolvendo diabetes. São pacientes entre 35 e 45 anos, desenvolve o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes adquirido por más práticas alimentares, e acaba são pacientes que normalmente não têm tanto tempo, assim, estão naquela fase bem ativa. Normalmente são pacientes homens que são rebeldes a tratamento, não têm muito costume de ir ao médico, muito menos ao endocrinologista. Então eu alerto esses pacientes, principalmente os caminhoneiros, para que tenham um cuidado especial com a saúde, porque se ele não parar hoje para cuidar da saúde, a saúde vai forçar ele a parar, né? Existem até, para você ter uma ideia, alguns postos de gasolina que mais voltado para a parte de caminhoneiro, que tem uma mini academia dentro do posto, que eles param para dormir
e, se eles quiserem, o posto disponibiliza a academia para ele se exercitar um pouco, melhorar a circulação na perna, melhorar essa parte que não altere tanto a glicemia e ter um controle maior na alimentação. Então, além de outras profissões também, todas as profissões relacionadas que você fica no escritório o tempo todo parado, só olhando para um celular ou computador. Então, essas profissões têm que se tomar cuidado. São profissões que não têm exercício físico, né? Essas profissões que não têm um exercício físico diário, o paciente tem que tomar muito mais cuidado com a glicemia, fazer pelo menos, um paciente saudável, por exemplo, tem que ter pelo menos um exame de sangue anual, para ele ter uma ideia como é que está todas as taxas dele sanguínea. Tem paciente que passa 8, 10 anos sem fazer um exame de sangue. Então, a gente alerta também essa parte das profissões que não tem exercício físico diário. Ok, agradecer também aqui ao meu querido sargento Monteiro, que está nos ouvindo, o querido Carlos César, aqui no Fundeiro, aqui no bairro Chico Cajá, e companheiro, estamos ouvindo. Obrigado a vocês aí, com certeza. Nós jogamos aqui uma mensagem no Instagram, mas aqui, e o celular da emissora, mas eu não tenho identificação dela, e a gente espera que as pessoas identifiquem para poder colocar no ar, não é? Doutor Nicolas, conversando conosco, que o assunto hoje é muito sério, diabético e os efeitos nos olhos, falando de quais doenças oculares podem ocorrer, como prevenir e quais as causas da doença ocular, doutor. A causa principal, então, é a alteração da glicemia, né? Essa variação que fica tendo o paciente diariamente, uma variação muito grande, ela que ocorre, essas alterações nos vasos do fundo do olho, na retina, começa a acumular gordura, os vasos se dilatam, eles começam a se romper da hemorragia subretiniana, intravítrea também. E para você ter uma ideia, os pacientes diabéticos, existem dois tipos, o diabetes tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é uma causa bem genética mesmo, que ocorre em crianças que adquirem diabetes, por exemplo, com 10 anos, que são normalmente diabéticos insulino-dependentes, no decorrer de 30 anos para frente, ou seja, ele vai estar com 40, mesmo que ele for um paciente extremamente dedicado ao tratamento, usar as medicações corretas, um controle rigoroso com o endocrinologista, ele vai ter um grau de retinopatia diabética. Infelizmente, mesmo com controle rigoroso, o paciente já começa a ter alterações na retina devido ao diabetes. Isso principalmente em pacientes insulino-dependentes, diabetes tipo 1, que começa quando criança. Então, você imagina o paciente que não controla, ou que tem um descontrole em vários meses do ano. Se o paciente que controla pode ocorrer essa alteração, existe um estudo americano que em 30 anos, todo paciente diabético tipo 1, ele vai ter retinopatia diabética controlado, paciente controlado, bem rigoroso. Então, você imagina os pacientes que não controlam, né? Então, por isso que o risco é muito alto e a gente vê a cada dia no consultório. Eu vou dar um exemplo também, igual pacientes que têm vergonha de fazer um exame de proctologia, que a gente diz, para avaliar a parte intestinal. Quando o paciente tem uma vergonha, não quer ir no médico, tem um problema intestinal e ele não faz o exame em si, ele corre o risco de começar um câncer, uma alteração intestinal. Depois que está instalado o câncer, ele faz tudo, assim, ele vai no médico, doutor, eu faço tudo que puder para a gente resolver isso, mas infelizmente passou-se o tempo que deveria ter sido feito. Então, o médico não consegue mais recuperar muitas vezes aquela doença que já passou do tempo de ser diagnosticado, de ser tratado. Assim também é o diabetes no olho.
Existem pacientes que vai postergando, e quando é no início é muito mais simples, né? A terapia é muito mais fácil, mas às vezes o paciente chega num estado tão alto de retinopatia diabética proliferativa com catarata nigra, com glaucoma descompensado, até uma tríade mortal que se diz do olho. Quando a gente aprende a tríade mortal para o olho, é o diabetes, a catarata e o glaucoma, tudo associado. Então, esses pacientes, o médico ele vai tentar amenizar o sofrimento dele, mas ele não vai recuperar toda a visão do paciente, muito menos retirar todas as alterações que existem no fundo do olho do paciente, que o paciente está há 10, 15 anos negligenciando a saúde, deixando passar vários tipos de alteração ocular, vários tipos de alteração, fora as alterações no organismo que o diabético tem. Então, é importante salientar também para os pacientes que não querem tratar o diabetes ou trata de forma descontrolada, infelizmente vai chegar um ponto que mesmo ele querendo tratar, não vai ter como. É como os médicos oncologistas fazem num câncer terminal. Um câncer terminal, o médico ele tenta amenizar o sofrimento, mas ele não está ali para curar mais a doença, que a doença se tornou incurável, né? Então, na parte da medicina, a gente aprende que em casos que é para curar, a gente cura, mas tem casos que não existe mais cura. Já se passou o tempo necessário para o paciente procurar o profissional para cura. Então, o médico vai só amenizar, vai diminuir a dor, o desconforto do paciente, mas a sequela é definitiva e o paciente ele vai ter que entender devido a não ter feito o tratamento correto. Aí torna-se irreversível. Ele torna-se irreversível. Devido a um tratamento não ter sido feito precocemente, ele vai carregar consigo a consequência para a vida toda. Se ele faz um tratamento mais precoce, ele carrega durante a vida qualidade de vida para a vida toda. Depois, não alegue ignorância, né? Esse trabalho bonito de prevenção, ele faz aqui muita prevenção, ele avisa, eu digo que avisa amigo se nós tivermos cuidado, sabe, necessário, não negligenciar, né? Se não houver negligência, nós com certeza teremos mais chance de cura. Um dia a gente pode até falar sobre o câncer de próstata, por exemplo, que é uma cultura arraigada nos machões do dia a dia, que vai ter um amigo com cara de um toque pouco que custa, demora alguns segundos. Doutor Nicolas, os exames são primordiais, né? Eles detectam, eles equacionam. E nesse caso de diabetes e o defeito dos olhos, quais os exames para identificar as doenças já comentadas? Os exames oculares são exames bem complexos que se faz, de uma aparelhagem bem cara que se existe, mas graças a Deus aqui em Pau dos Ferros os pacientes podem fazer esses exames. Assim, a gente faz todos esses exames, um deles é a retinografia, que é uma foto do fundo do olho. Colorida, às vezes? Colorida. É uma foto porque o médico ele não consegue lembrar do paciente, mesmo que ele anote no programa, no computador, todas as características do fundo do olho. É diferente de você só anotar do que você ver a imagem. Então, tem pacientes meus que eu atendo o paciente pelo 5º ano consecutivo e eu vejo as alterações que tem no fundo do olho há 3 anos atrás, como é que ela está hoje. Então, tem vários exames na parte oftalmológica que ajudam o profissional, ajudam o paciente a ter mais controle do diabetes para não afetar o fundo do olho, né? Além de todos os exames também que faz-se associado de glaucoma, que é a campimetria, paquimetria, curva tensional diária, que é a medida da pressão do olho. Às vezes o paciente pode falar assim, mas doutor, eu não tenho condição financeira de fazer esses exames.
Também não é uma desculpa para dar, porque todos esses exames aqui na região, em Pau dos Ferros, é feito pelo SUS. Então, a clínica a gente atende pelo SUS e o paciente não é cobrado nada por isso. Basta ele ter o tempo e a dedicação que ele queira para ir na clínica fazer o exame. Então, ele não precisa ir para Natal, nem Mossoró, ele pode fazer esse exame na clínica. Na maioria das vezes é porque o paciente não quer se dispor ao tempo de ir na clínica em si. Mas todos esses exames que até pouco tempo atrás não eram feitos em Pau dos Ferros, são feitos aqui e o paciente não precisa pagar por isso. Então, mesmo os pacientes mais carentes, pacientes que não têm condição financeira, mas têm interesse em cuidar mais da saúde, principalmente os diabéticos, eles podem fazer todos esses exames pelo SUS. Então, como eu havia dito, são exames realmente mais complexos, são umas máquinas mais caras, que normalmente as clínicas cobram um valor mais alto para realizar o procedimento, mas os pacientes em regiões que têm o benefício do SUS e têm clínicas conveniadas pelo SUS, no caso a nossa, que faz esse tipo de exame pelo SUS, ele pode se beneficiar com isso. Então, indico, por exemplo, para você ter uma ideia, pacientes diabéticos, eles têm que ter pelo menos um rastreio desses exames uma vez por ano. Às vezes a gente atende pacientes que têm 15 anos de diabetes e nunca fez um exame desse, já era para ter 15 exames desse, né? Uma vez por ano, no mínimo. E se o diabetes descompensar, normalmente a gente passa a cada 6 meses. Então, pacientes com essa tríade mortal, a gente passa de 3 em 3 meses, para você ter uma ideia. Então, a gente solicita muitos exames para os pacientes, mas infelizmente muitos deles acaba o dia a dia, a rotina do trabalho, acaba deixando para lá e não fazendo os exames. Mas os exames é que vai ajudar o médico e o paciente a indicar um possível tratamento pré-cirúrgico, um possível laser, uma injeção de medicamento oncológico intravítrea, que é dentro do olho, ou até também programar uma cirurgia para isso. Ok, e o prognóstico? Bom, o prognóstico em si, ele é bastante reservado em todos os casos dos diabéticos. Não tem um prognóstico muito bom. Nos pacientes que não controlam diabetes, o prognóstico é sombrio, ele é péssimo. A tendência do paciente ficar com sequela é enorme. E os pacientes que controlam, como eu havia dito, existem alguns trabalhos científicos que já falam que em 30 anos, infelizmente, os pacientes mesmo controlados, eles culminam com uma alteração retiniana, a retinopatia diabética. O ponto bom de hoje em dia é que existem já tratamentos mais modernos para isso, que é o tratamento, como eu havia dito, que é uma aplicação de laser no fundo do olho para tratar esses pacientes com retinopatia diabética, e uma injeção intravítrea de uma substância usada na oncologia, que agora ela é instituída na oftalmologia para melhorar esses pacientes. Mas tem um ponto importante que só dá para fazer esses tratamentos mais modernos. Esses 2 tratamentos, inclusive, a gente faz lá na clínica, um que é com laser verde, que é um tratamento bastante eficaz, não existia aqui na região, mas a gente já faz de rotina lá na clínica esse tratamento de fotocoagulação. É chamado de fotocoagulação na retina ou panfotocoagulação na retina, quando é necessário os 2 olhos, toda a parede retiniana na periferia e nos neovasos. E também com o tratamento da injeção intravítrea, uma substância chamada de Eylea, uma substância importada, também a gente importa ela dos Estados Unidos e às vezes da Europa, e às vezes tem até famílias que têm pacientes diabéticos. Eu já fiz essas aplicações em Natal, minha mãe precisou de 5 aplicações. Essa aplicação que eu estou dizendo, é a mesma
que é feita, que os oftalmologistas que tratam diabetes fazem, que é a aplicação intravítrea de uma substância que se chama Elia. Antigamente se usava o Avastin. Avastin também é uma medicação oncológica, só que como a Elia é uma medicação mais evoluída, apresenta melhores resultados, está se deixando um pouco de fazer o Avastin e está se fazendo o Elia. Outro ponto importante é que se o paciente, todos esses tratamentos dá para ser feito quando o paciente tem ainda uma catarata pequena, ou o paciente não tem catarata, só tem o diabetes e a retinopatia diabética. Mas se o paciente deixa o diabetes descontrolar bastante, evoluir numa catarata gigante, que a gente diz que é uma catarata negra, madura, 4 cruzes em 4, o médico não consegue nem mais ver o fundo do olho, de tão grande que é a catarata. Então não tem como mais, não existe mais a possibilidade do paciente fazer esse tipo de tratamento. Ele tem que controlar a glicemia, fazer cirurgia de catarata e pedir a Deus para que ocorra não uma cura, mas uma melhora só da qualidade de vida por um tempo que não se sabe muito quanto que vai ser isso. Então, para finalizar, eu oriento aos pacientes diabéticos que não deixem a catarata se tornar tão grande, porque você vai eliminar a possibilidade de fazer um tratamento, por exemplo, da fotocoagulação a laser. Não tem como o médico fazer esse tratamento se ele não consegue ver a retina. Ele só consegue fazer esse tratamento se ele visualizar o fundo do olho. E também eles controlar o máximo possível para evitar o glaucoma. Porque evoluindo com o diabetes, a retinopatia diabética, o glaucoma e a catarata, aí ele vai se instalar essa tríade mortal para o olho e ele vai perder a visão de forma definitiva. Eu queria agradecer a Ismael e a todos aqui da Rádio Obelisco. E lembre-se, esses pacientes diabéticos, todos nós, procurem na família se tem. Se você tem na família, você tem uma chance maior de desenvolver. Você procure um endocrinologista, que é um médico mais qualificado para tratar o seu diabetes, e procure se organizar, fazer exercício físico aeróbico. São exercícios físicos, que é exercício que você sua, o batimento cardíaco aumenta mais de 100 batimentos, bicicleta, caminhada, corrida, todos esses exercícios que vai fazer com que o seu batimento cardíaco, a sua frequência cardíaca aumente. E o endocrinologista, ele vai saber te orientar bem quanto aos exercícios e talvez até te encaminhar para um cardiologista também. Mas muito importante não só ver a medicação, a dieta, mas tem que fazer exercício físico. Ok, obrigado por dentro, Dr. Nicolas Coelho.